Pequena mendiga vai ali chão encontrar comida, mas vê um homem desmaiado. Do lado dele tinha uma bolsa cheia de ouro. E o que ela fez? Siga esta história até o final. E se já despertou seu interesse, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está assistindo. Vamos continuar. O vento gelado do inverno uivava pelas ruas vazias de São Paulo, enquanto Bia, de 7 anos, se abrigava sob o arco de pedra da antiga mansão Andrade. Seu casaco fino oferecia pouca proteção contra o frio cortante, mas ela havia aprendido a encontrar calor em pequenas bênçãos, como o beiral ornamentado que mantinha o pior da neve afastado. Instintivamente, seus pequenos dedos se enrolaram em torno do pingente de prata pendurado em seu pescoço, a última conexão com uma mãe, cujo rosto ficava mais vago em suas memórias a cada dia que passava. O pingente era simples, circular, com marcas estranhas que Bia não conseguia entender, mas havia memorizado através de inúmeras noites traçando seus padrões. O jardim da mansão abandonada, apesar de seu estado selvagem e exuberante, tinha se tornado uma espécie de santuário para ela nos últimos meses. Os altos muros de pedra bloqueavam o vento cortante, e a vegetação espessa proporcionava esconderijos daqueles que poderiam querer fazer-lhe mal. Naquela noite, porém, algo parecia diferente no ar. Um som estranho chamou sua atenção. Não o habitual farfalhar de folhas ou o correr de pequenos animais, mas algo mais pesado, mais deliberado. Bia se pressionou mais para dentro das sombras do arco, seu coração acelerado. Através da confusão de roseiras não podadas e trepadeiras cobertas de geada, ela conseguiu distinguir uma figura caída no chão perto da fonte seca. O bom senso dizia para ela fugir, encontrar outro lugar para passar a noite. As ruas haviam ensinado que a curiosidade frequentemente levava a problemas, mas algo mais forte que a cautela a puxava. Talvez fosse o modo como a figura estava tão imóvel, ou talvez fosse a bolsa de couro de aparência cara que havia caído, aberta ao lado dele, derramando seu conteúdo no chão congelado. Respirando fundo, Bia avançou silenciosamente, seus sapatos gastos não fazendo nenhum som na grama coberta de geada. Conforme se aproximava, podia ver que era um homem vestido com o que parecia ser um terno muito caro. Seu rosto estava tranquilo, como se estivesse apenas dormindo, embora quem escolheria dormir em um jardim em uma noite tão fria? A bolsa ao lado dele havia se aberto, revelando livros encadernados em couro com letras douradas, cadernos cheios de caligrafia elegante e uma pequena caixa de madeira que tinha se rachado ao cair. Dentro, algo brilhava na luz fraca dos postes que filtrava através das árvores exuberantes do jardim. As mãos de Bia tremiam enquanto alcançava um dos objetos brilhantes. Seria tão fácil. Apenas uma pequena peça poderia significar refeições, quentes por semanas. Talvez até uma cama de verdade para dormir. Seus dedos estavam a centímetros da caixa quando ela parou, lembrando-se das palavras de sua mãe de muito tempo atrás. Nossas circunstâncias não nos definem, minha querida. São nossas escolhas que mostram quem realmente somos. Em vez de pegar qualquer coisa, Bia gentilmente sacudiu o ombro do homem. Senhor, o senhor está bem? Não deveria dormir aqui. Está muito frio. Os olhos do homem se abriram lentamente, revelando olhos castanhos gentis que se fixaram imediatamente no rosto de Bia. Um pequeno sorriso curvou seus lábios enquanto ele se sentava devagar, tirando a geada de seu casaco. Bem, ele disse suavemente, sua voz carregando um leve sotaque que Bia não conseguiu identificar. Você acabou de provar ser bastante extraordinária, jovem senhorita. Bia deu um passo para trás, repentinamente insegura. O sorriso do homem permaneceu gentil enquanto ele gesticulava para seus pertences espalhados. A maioria das pessoas, encontrando um estranho inconsciente com objetos de valor ao alcance, teria feito uma escolha muito diferente. Ele começou a recolher seus livros, manuseando cada um com óbvio cuidado. Meu nome é Professor Rafael Torres, e eu estudo histórias, aquelas que moldam nossas vidas, nossas cidades, nossa própria compreensão de quem somos.
Ele fez uma pausa, olhando para Bia com interesse renovado. Esse é um pingente muito especial que você está usando. A mão de Bia voou para o círculo de prata em seu pescoço. Era da minha mãe, ela disse, sua voz mal um sussurro. Algo nos olhos do professor brilhou com reconhecimento, embora ele não tenha dito nada sobre isso. Gostaria de ouvir uma história? Ele perguntou em vez disso, puxando um dos livros encadernados em couro de sua bolsa. É sobre um símbolo, muito parecido com o que você usa, e as pessoas notáveis que o carregaram através da história. Bia hesitou, mas a curiosidade venceu a cautela. Ela assentiu, sentando-se no chão congelado ao lado dele, enquanto ele abria o livro, suas páginas, brilhando levemente na luz fraca. O que ela não percebeu foi que este momento, esta escolha de ficar e ouvir, colocaria em movimento eventos que transformariam não apenas sua vida, mas a vida de inúmeras outras pessoas. A história que o professor Torres estava prestes a contar abriria uma porta para um mundo que Bia nunca soube que existia. Um mundo onde simples pingentes de prata poderiam guardar segredos antigos e garotinhas que dormiam em jardins poderiam se tornar parte de algo extraordinário. A voz do professor Torres ecoava pelo ar frio da noite como mel quente, envolvendo Bia em um casulo de palavras que a fazia esquecer do gelo mordaz sob ela. O livro encadernado em couro em suas mãos parecia brilhar com uma luz interior enquanto ele começava a ler. Há muito tempo, nesta mesma cidade, vivia uma mulher chamada Sara Andrade. Sim, a própria Andrade, que construiu esta mansão. Ela usava um pingente idêntico ao seu, passado por gerações de mulheres notáveis que dedicaram suas vidas a ajudar os outros. Essas mulheres eram conhecidas como as guardiãs do círculo, embora poucos se lembrassem de seu verdadeiro propósito. Os dedos de Bia instintivamente traçaram os padrões familiares em seu pingente, enquanto o professor continuava. Sara transformou esta mansão em um santuário para os necessitados, especialmente crianças que não tinham para onde ir. Ela acreditava que cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias, carregava dentro de si o potencial para a grandeza. O professor fez uma pausa, estudando o rosto de Bia na luz fraca. O símbolo do seu pingente não é apenas um padrão decorativo. É uma promessa antiga, um lembrete de que estamos todos conectados de maneiras que nem sempre podemos ver. Cada curva representa um aspecto diferente da vida: esperança, sabedoria, coragem e amor. Algo mexeu na memória de Bia, sua mãe sentada ao lado de sua cama, contando histórias sobre o pingente, embora ela fosse muito jovem para entender seu significado. Minha mãe, ela sussurrou, ela costumava dizer que era mágico. O professor Torres sorriu com conhecimento. Talvez não mágico da maneira como os contos de fadas descrevem, mas certamente poderoso a seu próprio modo. Veja, aqueles que usam este símbolo frequentemente se encontram no centro de mudanças notáveis. Eles se tornam catalisadores do bem, embora raramente percebam isso no início. Ele virou outra página, revelando uma fotografia de um grupo de mulheres em frente à mansão Andrade em seu auge. Cada uma usava um pingente idêntico ao de Bia. Essas mulheres criaram uma rede de esperança por toda a cidade. Elas construíram escolas, hospitais e lares para os necessitados. Seu trabalho continua até hoje, embora grande parte de sua história tenha sido esquecida. Bia se inclinou para mais perto, estudando os rostos na fotografia. Algo sobre uma das mulheres chamou sua atenção. Algo familiar no formato de seu sorriso, na inclinação de sua cabeça. O professor notou seu interesse. Essa é Clara Mendes, ele disse suavemente. Ela era conhecida por seu trabalho com crianças, particularmente no orfanato Santa Catarina, nos arredores da cidade. Ela desapareceu há cerca de 7 anos, embora sua influência ainda seja sentida por toda a comunidade. 7 anos atrás, exatamente quando a mãe de Bia havia ido embora. Seu coração começou a acelerar enquanto ela estudava a fotografia mais de perto. O pingente da mulher brilhava na velha fotografia,
idêntico ao que pendia em seu próprio pescoço. Professor, a voz de Bia tremeu. O nome da minha mãe era Clara, e ela foi embora quando eu era muito pequena. Os olhos do professor se arregalaram ligeiramente, embora ele parecesse mais confirmado em suas suspeitas do que surpreso. Eu pensei que sim, ele disse gentilmente. Você tem os olhos dela e, mais importante, você tem o coração dela. É por isso que você escolheu me acordar em vez de pegar o que estava naquela caixa. O círculo escolhe seus portadores cuidadosamente, passando de um guardião para o próximo. Ele fechou o livro cuidadosamente, devolvendo-o à sua bolsa. Bia, você gostaria de aprender mais sobre o trabalho da sua mãe? Sobre o legado que você carrega em seu pescoço? Há muito mais nesta história e em você do que você imaginou. O jardim ao redor deles parecia prender a respiração enquanto Bia considerava suas palavras. Durante toda a sua vida, ela havia se sentido perdida, sozinha, diferente das outras crianças. Mas agora, sentada neste jardim exuberante, com um professor misterioso e um livro cheio de segredos, ela sentia algo que não experimentava há anos. Propósito. Sim, ela disse firmemente, sua pequena mão apertando o pingente. Eu quero saber tudo. O professor Torres sorriu, levantando-se e oferecendo-lhe sua mão. Então devemos sair deste frio. Conheço um lugar onde podemos conversar adequadamente, em algum lugar onde sua mãe costumava passar muito tempo. Gostaria de vê-lo? Enquanto Bia pegava sua mão e se levantava, nenhum deles notou o brilho fraco emanando de seu pingente, ou como a geada do jardim parecia recuar ligeiramente de seu caminho. A noite que havia começado com uma garotinha perdida, buscando abrigo, estava se transformando em algo muito mais significativo. O início de uma jornada que revelaria não apenas a verdade sobre sua mãe, mas também seu próprio destino extraordinário. O professor Torres conduziu Bia pelas ruas silenciosas de São Paulo, seus passos ecoando nos antigos edifícios de tijolos. O frio amargo parecia menos intenso agora, talvez por causa do casaco quente do professor cobrindo seus pequenos ombros, ou talvez devido ao crescente senso de propósito que ardia dentro de seu peito. Eles pararam em frente a um imponente edifício vitoriano com grandes janelas e uma placa que dizia Sociedade Histórica de São Paulo. O professor tirou uma chave do bolso e logo estavam entrando em um saguão bem iluminado que cheirava a livros antigos e cera de móveis. Este edifício abriga as memórias da cidade, explicou o professor Torres, guiando Bia por uma grande escadaria. Sua mãe passou incontáveis horas aqui, pesquisando a história do círculo e documentando as histórias daqueles que usaram o pingente. Eles entraram em uma sala aconchegante, cheia de estantes do chão ao teto, confortáveis poltronas de leitura e uma grande mesa coberta de papéis e fotografias. Uma lareira crepitava, e Bia gravitou imediatamente em direção ao seu calor. Este era o escritório de Clara, disse o professor suavemente, observando enquanto Bia absorvia o ambiente. Ela era nossa principal pesquisadora, dedicada a preservar a história do círculo e seu trabalho na comunidade. Gostaria de ver algumas das coisas dela? Bia assentiu, incapaz de falar além do nó em sua garganta. O professor abriu uma gaveta na mesa e tirou um diário encadernado em couro com o nome de sua mãe gravado na capa. Ela deixou isto aqui no dia antes de desaparecer. Mantive-o seguro, esperando que um dia encontrasse seu caminho para a pessoa certa. Com mãos trêmulas, Bia aceitou o diário. Abri-lo revelou páginas preenchidas com a elegante caligrafia de sua mãe, esboços dos símbolos do pingente e flores prensadas cuidadosamente preservadas entre as páginas. Uma fotografia caiu, sua mãe mais jovem e sorrindo, em frente ao orfanato Santa Catarina com um grupo de crianças. Sua mãe acreditava que o verdadeiro poder do círculo não estava no próprio pingente, mas nas conexões que ele criava entre as pessoas, explicou o professor Torres, sentando-se em uma das cadeiras. Ela estava particularmente interessada em como o símbolo parecia aparecer ao longo da história em momentos de mudança positiva significativa. Bia passou os dedos sobre a caligrafia de sua mãe, absorvendo cada palavra. Mas por que ela partiu? Por que ela não voltou para me buscar? A expressão do professor ficou séria.
Sua mãe estava à beira de uma descoberta notável sobre as origens do círculo. Ela acreditava ter encontrado evidências de um antigo local de encontro, um santuário, onde todo o conhecimento do círculo era preservado. Sua última anotação fala de uma jornada que ela tinha que fazer, uma verdade que ela tinha que confirmar. Ele se inclinou para a frente, sua voz gentil, mas urgente. Bia, acredito que sua mãe partiu para proteger você e os segredos do círculo. Ela sabia que às vezes o conhecimento pode ser perigoso nas mãos erradas, mas ela nunca pretendeu abandoná-la. O fato de você usar o pingente dela prova isso. Um calor se espalhou pelo peito de Bia, enquanto ela lia a última anotação de sua mãe. Minha querida filha, se você está lendo isto, você já mostrou a coragem e compaixão que marca uma verdadeira guardiã do círculo. O pingente irá guiá-la assim como me guiou. Confie em sua sabedoria e, mais importante, confie em seu coração. O professor observou enquanto Bia absorvia essas palavras. Há mais, Bia. Sua mãe não estava trabalhando sozinha. Há outros que usam o pingente, que continuam o trabalho do círculo. Posso ajudá-la a encontrá-los, se você estiver disposta a aprender. Pela primeira vez em anos, Bia sentiu uma faísca de esperança real. Ela não estava mais sozinha. Sua mãe não a havia abandonado. Ela havia deixado um legado, um propósito e um mistério para desvendar. Por onde começamos? Ela perguntou, apertando o diário contra o peito. O professor Torres sorriu, alcançando um dos livros em sua mesa. Começamos com o básico. Cada guardiã deve aprender a história do círculo, seus símbolos e, mais importante, seu propósito. Mas primeiro, ele olhou para o relógio na parede. Acho que devemos conseguir algo quente para você comer. Mesmo futuras guardiãs precisam de nutrição adequada. Como se fosse uma deixa, o estômago de Bia roncou, lembrando-a de que não comia desde a manhã anterior. O professor riu, levantando-se e oferecendo sua mão novamente. Conheço um pequeno café adorável logo na esquina. A proprietária, a dona Sofia, era uma querida amiga de sua mãe. Acho que ela ficará muito interessada. É em conhecê-la. Bia pegou sua mão, mas parou para guardar cuidadosamente o diário de sua mãe no bolso. Enquanto se dirigiam para a porta, ela vislumbrou a si mesma em um espelho antigo. Uma menina pequena e magra em um casaco grande demais, com olhos determinados que, de repente, pareciam muito mais velhos que seus 7 anos. O pingente em seu pescoço parecia brilhar levemente à luz do fogo, como se reconhecesse o início de sua jornada. O café da Sofia ocupava a esquina de um charmoso sobrado antigo, suas janelas brilhando calorosamente contra a noite de inverno. Apesar da hora tardia, uma pequena placa de aberto ainda pendurava na janela, e o cheiro de pão fresco saía para a rua. Quando o professor Torres abriu a porta, um sino tilintou suavemente acima deles. O café estava vazio de clientes, mas a atmosfera era quente e acolhedora, com móveis vintage combinados, paredes forradas com fotografias antigas e delicadas xícaras de chá exibidas em prateleiras abertas. Sofia, o professor chamou. Você ainda está aqui? Uma mulher emergiu da cozinha enxugando as mãos no avental. Ela era mais velha, com cabelos prateados puxados para trás em um coque arrumado e linhas de riso ao redor dos olhos. Esses olhos se arregalaram quando caíram sobre Bia, e sua mão voou para seu peito, onde Bia notou um pingente de prata familiar brilhava. Rafael, Dona Sofia respirou. Esta é a filha de Clara Mendes, ele confirmou suavemente. Ela me encontrou no Jardim Andrade esta noite, usando o pingente de sua mãe. Dona Sofia avançou lentamente, como se tivesse medo de que Bia pudesse desaparecer se ela se movesse muito rapidamente. Ela se ajoelhou diante da menina, seus olhos absorvendo cada detalhe do rosto de Bia. Oh, minha querida, ela sussurrou, você se parece tanto com ela. Estive esperando que a encontrássemos. Antes que Bia pudesse responder, seu estômago roncou novamente, alto desta vez. Dona Sofia imediatamente entrou no modo de cuidadora, encaminhando-os para uma mesa aconchegante no canto. Sente-se, sente-se. Você está pele e osso, criança. Vamos consertar isso rapidinho. Ela desapareceu na cozinha
e logo a mesa estava carregada com uma tigela de sopa fumegante, pão fresco, chocolate quente e um prato de biscoitos ainda quentes do forno. Bia tentou comer devagar, ser educada, mas a comida era a melhor que ela já havia provado, e sua fome superou suas boas maneiras. Sua mãe também adorava minha sopa, disse Dona Sofia carinhosamente, observando Bia comer. Ela passava horas aqui compartilhando sua pesquisa e planejando os trabalhos de caridade do círculo. Este café sempre foi um local de encontro para as guardiãs. Como para provar seu ponto, ela apontou para as fotografias nas paredes. Bia notou que em muitas delas, os indivíduos usavam pingentes de prata idênticos ao dela. Não somos apenas uma sociedade dedicada a ajudar os outros, explicou Dona Sofia. Somos uma família, conectada por algo mais profundo que o sangue. Mas, porque eu nunca vi nenhum de vocês antes? Bia perguntou entre mordidas de pão. Estive sozinha nas ruas por tanto tempo. Dona Sofia e o professor Torres trocaram olhares culpados. Estávamos procurando por você, admitiu o professor. Sua mãe tinha muitos amigos no círculo, mas depois que ela desapareceu, você também parecia ter sumido. O orfanato onde você estava não tinha registro de para onde você tinha ido. Eu fugi, Bia confessou baixinho. As outras crianças, elas diziam que minha mãe me abandonou, que ela não me queria mais. Eu não conseguia suportar ficar. Dona Sofia alcançou a mesa e pegou a mão de Bia. Oh, querida, nada poderia estar mais longe da verdade. Sua mãe amava você mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela estava tentando protegê-la, garantir seu futuro. Ela se levantou de repente, indo até um armário atrás do balcão. Tenho algo para você, algo que sua mãe deixou aos meus cuidados. Ela retornou com uma pequena caixa de madeira, intrincadamente entalhada com os mesmos símbolos que adornavam o pingente. Ela disse que eu saberia quando fosse hora de passar isso adiante, explicou Dona Sofia, colocando a caixa diante de Bia. Acho que essa hora é agora. Com dedos trêmulos, Bia abriu a caixa. Dentro, aninhada em uma cama de veludo, estava uma chave, antiga e ornamentada, com os símbolos do círculo trabalhados em seu design. Sob ela estava um pedaço de papel dobrado, com a caligrafia de sua mãe. Para minha filha, quando ela encontrar seu caminho até o coração do círculo. Essa chave abre uma porta muito especial, explicou o professor Torres. Mas antes que você possa usá-la, há muito que precisa aprender. O conhecimento do círculo não é apenas dado. Deve ser conquistado, compreendido e respeitado. Bia olhou entre seus dois novos guardiões, sentindo-se sobrecarregada, mas determinada. Vocês vão me ensinar? Ambos? Dona Sofia sorriu calorosamente. Claro, querida, começaremos. Amanhã de manhã. Mas esta noite, ela gesticulou para uma porta atrás do balcão. Acho que você precisa de um descanso adequado. Tenho um quarto de hóspedes lá em cima que tem esperado por uma convidada especial. Pela primeira vez em meses, Bia se sentiu verdadeiramente segura. Enquanto seguia Dona Sofia pelas escadas estreitas, agarrando a caixa e o diário de sua mãe, ela percebeu que havia encontrado mais do que apenas respostas naquela noite. Ela havia encontrado um lar, um propósito, e pessoas que haviam conhecido e amado sua mãe. O quarto de hóspedes era pequeno, mas perfeito, com uma cama de verdade coberta de colchas, uma pequena escrivaninha junto à janela e uma estante cheia de volumes que pareciam chamá-la. Enquanto se aconchegava sob as cobertas quentes, o diário de sua mãe e a misteriosa caixa, com a chave guardados com segurança na gaveta da escrivaninha, Bia sentiu seus olhos ficando pesados. Pouco antes de o sono a reclamar, ela poderia jurar que viu seu pingente brilhar suavemente na escuridão, pulsando como um batimento cardíaco, dando-lhe as boas-vindas ao lar. A luz da manhã entrava pela janela do novo quarto de Bia, projetando padrões quentes em sua colcha. Por um momento ela ficou desorientada pelo conforto que a cercava. A cama macia, os lençóis limpos, a ausência da mordida do inverno. Então os eventos da noite anterior voltaram correndo, e sua mão instintivamente foi para o pingente em seu pescoço. O cheiro de doces recém-assados e café subia do café abaixo.
Bia encontrou roupas limpas separadas para ela, simples, mas quentes e perfeitamente do seu tamanho. Depois de se lavar no banheiro adjacente, ela desceu seguindo os aromas convidativos. Dona Sofia já estava ocupada na cozinha, seu cabelo prateado arrumado apesar da hora matinal. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" Ela não esperou por uma resposta, antes de colocar um prato de scones quentes e chocolate quente na frente de Bia. "Coma bem. Temos um dia agitado pela frente." O professor Torres chegou bem quando Bia estava terminando seu café da manhã, carregando uma pilha de livros e o que pareciam mapas antigos. "Pronta para sua primeira lição?" ele perguntou, olhos cintilantes. Eles se reuniram em uma mesa no canto, agora livre de pratos de clientes. O professor abriu um dos livros mais antigos, suas páginas amareladas com a idade. "Toda guardiã começa com o básico", ele explicou. "A história do círculo, seus símbolos e, mais importante, seu propósito." Ele apontou para um desenho detalhado do pingente. "Essas marcas não são aleatórias. Elas são uma linguagem antiga, uma que conta a história da conexão e responsabilidade. Cada curva, cada linha tem significado." Dona Sofia se juntou, a eles trazendo chá fresco. "O pingente não é apenas uma joia", ela acrescentou. "É um lembrete das promessas que fazemos. Ajudar os outros, preservar o conhecimento, proteger os necessitados." Por horas, eles ensinaram Bia sobre a história do círculo. Ela aprendeu como começou séculos atrás com um grupo de mulheres que acreditavam no poder do conhecimento e da compaixão para mudar vidas. O pingente havia sido seu símbolo, passado por gerações de guardiãs que se dedicavam a tornar o mundo melhor da maneira que podiam. "Sua mãe", Dona Sofia disse suavemente, estava particularmente interessada em como o círculo havia influenciado a história de São Paulo. Ela descobriu que muitas das instituições de caridade mais importantes da cidade, hospitais, escolas, orfanatos, haviam sido fundadas por guardiãs. Mas não era apenas sobre construir instituições, acrescentou o professor Torres. O círculo criou uma rede de apoio, conectando pessoas que precisavam de ajuda com aquelas que podiam fornecê-la. É por isso que os símbolos do pingente enfatizam a conexão, a ideia de que estamos todos ligados, todos responsáveis uns pelos outros. Bia absorveu tudo avidamente, tomando notas em um diário que Dona Sofia lhe dera. Os símbolos que pareciam misteriosos antes começaram a fazer sentido. Esperança entrelaçada com sabedoria, coragem fluindo para o amor, tudo conectado em um círculo sem fim. Conforme a manhã se transformava em tarde, eles passaram para lições práticas. Dona Sofia ensinou Bia sobre o trabalho moderno do círculo, como identificavam pessoas necessitadas, coordenavam recursos e mantinham sua rede enquanto permaneciam discretas. "Não buscamos reconhecimento", ela explicou, mostrando a Bia um livro de registro de atividades recentes do círculo. "O trabalho em si é a recompensa. Sua mãe entendia isso melhor que ninguém." O professor Torres espalhou um mapa de São Paulo na mesa. "O círculo tem lugares seguros por toda a cidade, casas e negócios de propriedade de guardiãs, onde qualquer pessoa necessitada pode encontrar ajuda." Ele apontou para vários locais, incluindo o Café da Sofia e a Sociedade Histórica. "Mas há um lugar especial acima de todos os outros", ele continuou, seu dedo repousando, em uma área perto do bairro mais antigo da cidade. O coração do círculo, o local de encontro que sua mãe estava pesquisando quando desapareceu. Acreditamos que contém registros e artefatos que datam da fundação do círculo. Bia estudou o mapa intensamente. "É isso que a chave abre? Aqui está na caixa." Dona Sofia e o professor Torres trocaram olhares. "Achamos que sim", Dona Sofia disse cuidadosamente. "Mas encontrar a porta a que ela pertence. Esse é o desafio em que sua mãe estava trabalhando." Como se respondesse à conversa deles, o pingente de Bia ficou quente contra sua pele. Ela olhou para baixo e viu que estava brilhando levemente, assim como havia no jardim na noite anterior. "Ah", disse o professor Torres, notando o brilho. "O pingente está respondendo a você. Ele faz isso às vezes, quando uma guardiã está no caminho certo."
O diário de sua mãe mencionava ocorrências semelhantes durante sua pesquisa. Bia tocou o pingente pensativamente. Então, como encontramos essa porta? Por onde começamos a procurar? Começamos, Dona Sofia disse, levantando-se. Preparando você adequadamente. Nenhuma guardiã trabalha sozinha. Precisamos apresentá-la a outras pessoas do círculo. Há alguém em particular que acho que você deveria conhecer. Ela começou a reunir seu casaco e bolsa. Alguém que trabalhou de perto com sua mãe no orfanato Santa Catarina. O nome enviou um arrepio de reconhecimento através de Bia. Os orfanato, onde ela havia ficado brevemente após o desaparecimento de sua mãe, de onde ela havia fugido todos aqueles meses atrás. O pensamento de retornar a deixava nervosa, mas o brilho quente do pingente contra sua pele lhe deu coragem. Quando vamos? Ela perguntou, ficando mais ereta. Dona Sofia sorriu com aprovação. Depois do almoço, você vai precisar de sua força. Irmã Mariana tem uma história e tanto para contar sobre os últimos dias de sua mãe em Santa Catarina. O orfanato Santa Catarina ficava em uma colina nos arredores de São Paulo, suas paredes de tijolos vermelhos e torres góticas apontando para o céu de inverno. O prédio não havia mudado nos meses desde que Bia havia fugido. Ainda parecia imponente e acolhedor ao mesmo tempo, como uma avó severa com um ponto fraco secreto por crianças. Dona Sofia as levou em sua velha perua azul, com Bia no banco de trás segurando o diário de sua mãe. Enquanto se aproximavam dos portões de ferro, memórias voltaram, tanto boas quanto ruins. As refeições quentes, as camas limpas, a bondade de alguns funcionários, mas também os sussurros das outras crianças, os olhares de pena, a esmagadora sensação de abandono que a levou a fugir. Irmã Mariana está com Santa Catarina há mais de 40 anos, explicou Dona Sofia enquanto estacionavam. Ela é uma de nossas guardiãs mais dedicadas e era a confidente mais próxima de sua mãe durante seu trabalho aqui. A porta da frente se abriu antes que pudessem bater, revelando uma mulher alta e magra em um hábito moderno de freira. Apesar de sua aparência severa, o rosto da irmã Mariana se abriu em um sorriso caloroso quando viu Bia. Bem-vinda de volta, pequena, ela disse suavemente. Ficamos tão preocupados com você. Sua mão foi para seu colarinho, onde um pingente de prata familiar brilhava. Irmã Mariana as conduziu pelos corredores silenciosos do orfanato. A maioria das crianças estava em aulas da tarde. Elas entraram em seu escritório particular, um espaço aconchegante cheio de livros, trabalhos artísticos de crianças e o cheiro de chá de hortelã. Sua mãe passou incontáveis horas nesta sala, disse Irmã Mariana, servindo chá para todas. Ela acreditava que Santa Catarina guardava pistas sobre o coração do círculo. Veja, este edifício é uma das instituições de caridade mais antigas de São Paulo, fundada por uma guardiã há quase 2 séculos. Ela puxou um álbum de Bicentenario de couro de sua mesa. Estas fotografias documentam parte da pesquisa de sua mãe aqui. As imagens mostravam Clara explorando diferentes partes do orfanato. A capela, a biblioteca, a antiga adega. Em muitas fotos, ela estava examinando detalhes arquitetônicos ou fazendo anotações em seu diário. Ela estava convencida de que Santa Catarina foi construída com os símbolos do círculo escondidos em sua arquitetura, explicou Irmã Mariana. Olhe aqui. Ela apontou para uma fotografia de um arco de pedra ornamentado. Os entalhes decorativos, quando observados cuidadosamente, continham os mesmos padrões do pingente de Bia. Sua mãe acreditava que esses símbolos eram como um mapa, acrescentou Dona Sofia, que apontavam o caminho para o coração do círculo, mas ela nunca conseguiu decifrar completamente seu significado. Bia estudou as fotografias intensamente. O que aconteceu? Por que ela partiu? A expressão da irmã Mariana ficou séria. Cerca de uma semana antes de desaparecer, sua mãe fez uma descoberta. Ela estava tão animada, mas também cautelosa. Disse que precisava verificar algo, ter absoluta certeza antes de compartilhar com alguém. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. No dia seguinte, ela trouxe você aqui, pedindo-nos que a mantivéssemos segura.
Ela prometeu retornar em alguns dias. Mas ela nunca voltou, Bia sussurrou. Não, não voltou. E algumas semanas depois você fugiu antes que pudéssemos explicar tudo. Irmã Mariana estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de Bia. Sua mãe deixou algo aqui para você, algo que estivemos protegendo até que você estivesse pronta. Ela se levantou e foi até uma grande pintura na parede, uma paisagem do orfanato como parecia quando foi construído pela primeira vez. Atrás da pintura havia um pequeno cofre que Irmã Mariana abriu com facilidade. De dentro, ela retirou um pacote embrulhado em tecido. Ela disse para entregar isso a você apenas quando retornasse usando o pingente, explicou Irmã Mariana, colocando o pacote diante de Bia. Ela sabia que você encontraria seu caminho de volta quando a hora fosse certa. Com dedos trêmulos, Bia desembrulhou o tecido. Dentro havia outro diário, mais novo que o que ela já tinha, e uma coleção de papéis soltos, cobertos com a caligrafia de sua mãe. Mas o que chamou sua atenção foi um pequeno disco de prata, gravado com símbolos familiares. É um decodificador, disse o professor Torres, inclinando-se para a frente com interesse. Usado pelos primeiros membros do círculo para traduzir suas mensagens secretas. Sua mãe deve tê-lo usado para decifrar os símbolos arquitetônicos. Há mais uma coisa, disse Irmã Mariana, alcançando o cofre novamente. Ela puxou um envelope, selado com cera impressa com o símbolo do círculo. Sua mãe escreveu esta carta no dia em que partiu. Ela me fez prometer mantê-la segura até que você estivesse pronta para continuar seu trabalho. Bia pegou o envelope com mãos trêmulas. Era isso, as últimas palavras de sua mãe, talvez explicando tudo. Mas antes que pudesse abri-lo, seu pingente ficou quente novamente, brilhando mais forte do que nunca. Irmã Mariana soltou um suspiro suave, exatamente como o de Clara quando ela fez sua descoberta. Bia, acho que o círculo está tentando nos dizer algo. O brilho do pingente parecia pulsar em resposta, lançando luzes dançantes nas paredes do escritório. Algo estava despertando, não apenas no pingente, mas na própria Bia. Ela sentiu uma conexão com este lugar, com essas pessoas, com o legado que sua mãe havia deixado. Eu acho, ela disse lentamente, segurando a carta não aberta, que antes de ler isso, há outro lugar onde precisamos ir. Algo que precisamos ver primeiro. Ela apontou para uma das fotografias, a antiga adega com seu arco de pedra coberto de símbolos ocultos. A pesquisa da mamãe começou ali. Talvez seja onde devemos começar também. Os degraus de pedra que levavam à adega de Santa Catarina estavam desgastados por séculos de uso. Irmã Mariana liderou o caminho, segurando uma lanterna elétrica que projetava sombras dançantes nas paredes antigas. Bia seguia logo atrás, com Dona Sofia e o professor Torres trazendo a retaguarda. Esta parte do edifício data de 1823, explicou o professor Torres, sua voz ecoando ligeiramente na escada estreita. Já era antiga quando Santa Catarina foi construída ao seu redor. Alguns historiadores acreditam que originalmente era parte de um mosteiro. O ar ficou mais frio enquanto desciam, carregando o cheiro terroso de pedra antiga e umidade. O pingente de Bia continuava a brilhar suavemente, fornecendo uma fonte adicional de luz. Quando chegaram ao fundo da escada, Irmã Mariana pausou, varrendo sua lanterna em um amplo arco. A adega era vasta, com tetos abobadados altos, sustentados por colunas de pedra. Prateleiras de vinho vazias alinhavam as paredes, sua madeira escurecida com a idade. Mas foi o arco central que atraiu a atenção de todos, aquele das fotografias de Clara, coberto de entalhes intrincados que pareciam mudar e se mover à luz da lanterna. Sua mãe passou horas aqui embaixo, disse Irmã Mariana suavemente, estudando essas marcações. Ela estava convencida de que continham uma mensagem sobre o coração do círculo. Bia se aproximou do arco, atraída por uma inexplicável sensação de familiaridade. Os entalhes eram bonitos, linhas fluidas e curvas que a lembravam dos padrões em seu pingente. Ela tirou o disco decodificador de prata do bolso, estudando como os símbolos se alinhavam. Olhe aqui, ela disse,
apontando para uma seção específica. Estas marcas são diferentes das outras. São mais profundas, como se tivessem sido entalhadas posteriormente. Ela ergueu seu pingente próximo às marcas e todos ofegaram. Os padrões combinavam perfeitamente. O professor Torres se apressou, à frente, puxando seu caderno. Clara mencionou algo sobre isso em suas notas de pesquisa, como certos símbolos pareciam ser adições ao design original acrescentados por guardiãs ao longo dos séculos. Enquanto examinavam o arco mais de perto, Bia notou algo mais. Perto da base, parcialmente escondida atrás de uma velha prateleira de vinho, havia uma pequena depressão circular na pedra. Era do tamanho aproximado de... O disco decodificador. Ela respirou, ajoelhando-se. Com dedos trêmulos, ela colocou o disco de prata na depressão. Ele se encaixou perfeitamente. Por um momento, nada aconteceu. Então, com um clique suave, o disco começou a girar por conta própria. O pingente ao redor do pescoço de Bia ficou mais quente, seu brilho intensificando. De repente, uma seção da parede ao lado do arco se moveu ligeiramente, revelando uma pequena abertura. Dona Sofia ofegou. Uma porta escondida, todos esses anos, e nunca soubemos. O professor Torres iluminou a abertura. Além dela, eles podiam ver o início de um túnel, suas paredes alinhadas com os mesmos entalhes intrincados do arco. Deve ser isso que Clara descobriu, ele disse animadamente, uma passagem secreta sob o orfanato. O coração de Bia estava acelerado. Era isso, a descoberta que sua mãe havia feito logo antes de desaparecer. Mas por que ela não havia contado a ninguém? Por que sentiu necessidade de verificar sozinha? Irmã Mariana colocou uma mão gentil no ombro de Bia. A carta de sua mãe. Ela lembrou suavemente. Talvez agora seja a hora de lê-la. Com mãos trêmulas, Bia quebrou o selo de cera no envelope. Dentro havia uma única folha de papel, coberta com a caligrafia familiar de sua mãe. Enquanto começava a ler em voz alta, sua voz ecoava pela antiga adega. Minha querida Bia, se você está lendo isto, então encontrou seu caminho de volta para Santa Catarina, de volta para o círculo e, mais importante, de volta para si mesma. Sinto muito por ter que deixá-la, mas o que descobri sob estas velhas pedras poderia mudar tudo. O túnel que você encontrou leva a algo extraordinário, o local de reunião original das fundadoras do círculo, mas não é apenas um sítio histórico, é um santuário, criado para proteger algo precioso, algo que poderia ajudar inúmeras pessoas se usado adequadamente. Eu precisava ter absoluta certeza antes de compartilhar esta descoberta com qualquer pessoa. A responsabilidade era muito grande, as consequências muito importantes para arriscar estar errada. Prometo que explicarei tudo quando retornar. Mas se algo me impedir de voltar, saiba disso. Você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que acredita e mais amada do que pode imaginar. O pingente escolheu você por uma razão, minha querida menina. Confie no círculo, confie em si mesma. E mais importante, confie no amor que nos conecta a todos. Com todo o meu coração. Mamãe. As palavras pairaram no ar como uma presença física. Bia tocou seu pingente que parecia pulsar em resposta às palavras de sua mãe. Ela olhou para o túnel escuro que se estendia diante deles, então para os 3 adultos que haviam se tornado seus guardiões e guias. Ela ainda está lá fora, Bia disse com determinação tranquila. E acho que ela deixou pistas para seguirmos. Precisamos explorar este túnel. O professor Torres assentiu pensativamente. Mas não hoje. Precisamos de equipamento adequado, luzes e tempo para estudar os símbolos. Esta descoberta requer preparação cuidadosa. E você? Dona Sofia acrescentou, abraçando Bia. Precisa de uma boa refeição e descanso antes de embarcarmos em qualquer aventura subterrânea. Enquanto subiam as escadas, Bia apertava a carta de sua mãe junto ao coração. Pela primeira vez, desde o desaparecimento de Clara, ela sentiu esperança real. O túnel não era apenas uma descoberta histórica, era um caminho que poderia levá-la de volta à sua mãe. Mas nenhum deles notou o pequeno símbolo que havia aparecido no disco decodificador depois que ele girou.
uma pequena marca que não estava lá antes, brilhando fracamente na escuridão que deixaram para trás. De volta ao café da Sofia naquela noite, os adultos se reuniram em torno de uma mesa coberta com mapas, livros e os diários de Clara, enquanto Bia ajudava a servir os clientes. Dona Sofia havia insistido que manter-se ocupada ajudaria a acalmar sua mente agitada, e ela estava certa. A rotina familiar de carregar pratos e reabastecer xícaras de café proporcionava uma distração bem-vinda das descobertas do dia. O café tinha um fluxo constante de visitantes naquela noite, muitos dos quais Bia notou que usavam pingentes de prata. Eles cumprimentavam Dona Sofia calorosamente, lançavam olhares curiosos para Bia e se juntavam à discussão à mesa, acrescentando seu próprio conhecimento e sugestões sobre o túnel. "O círculo está se mobilizando", explicou Dona Sofia durante um momento tranquilo. "Notícias de sua descoberta estão se espalhando por nossa rede. Todos querem ajudar, não apenas por causa da importância histórica, mas porque você é a filha de Clara." Uma mulher mais velha, elegante, com cabelos pretos listrados de prata, se aproximou da mesa, apresentando-se como Doutora Lúcia Chen, uma professora de arqueologia. "Trouxe alguns equipamentos que podem ajudar", ela disse, abrindo uma maleta de couro. Dentro estavam ferramentas de aparência sofisticada, pequenas câmeras e o que parecia ser algum tipo de dispositivo de escaneamento. "Estes vão nos ajudar a mapear o túnel com segurança", ela explicou para Bia. "Sua mãe e eu trabalhamos juntas ocasionalmente. Ela tinha uma maneira única de combinar pesquisa histórica com intuição. Vejo essa mesma centelha em você." Conforme a noite avançava, mais pessoas chegavam: historiadores, arquitetos, engenheiros, todos membros do círculo, todos ansiosos para contribuir com a exploração. Bia ficou impressionada com quantas vidas sua mãe havia tocado, quantas pessoas estavam esperando e torcendo por notícias dela. O professor Torres espalhou uma planta detalhada da fundação de Santa Catarina. "O túnel parece seguir para leste, em direção ao centro antigo da cidade", ele observou. "As notas de Clara mencionam uma rede de passagens subterrâneas que datam da fundação da cidade." "Mas por que manter tudo em segredo?" Bia perguntou, juntando-se a eles durante sua pausa. "Por que esconder tudo atrás de símbolos e portas ocultas?" Um senhor idoso que se apresentou como Sr. Oliveira, um bibliotecário aposentado, manifestou-se. Os primeiros membros do círculo enfrentaram muita oposição ao seu trabalho. Eles precisavam de lugares seguros para se reunir, para ajudar pessoas sem chamar atenção. Os túneis forneciam essa segurança. "E os segredos que protegiam", acrescentou Dona Sofia, "não eram apenas artefatos históricos, eram ideias radicais sobre igualdade, educação e justiça social. Ideias que nem sempre foram bem-vindas em seu tempo." Bia pensou sobre isso enquanto servia outra rodada de café. Sua mãe havia sido parte de algo muito maior do que ela imaginava. Uma tradição centenária de pessoas trabalhando em segredo para ajudar outros, preservar conhecimento, tornar o mundo melhor da maneira que pudessem. Quando o café estava fechando para a noite, Doutora Chen apresentou um plano. "Começaremos a exploração amanhã de manhã. Providenciei iluminação especializada e equipamentos de segurança. Documentaremos tudo cuidadosamente. Cada símbolo, cada curva, cada câmara que encontrarmos." "Eu deveria ir primeiro", Bia disse tranquila, mas firmemente. Todos se viraram para olhá-la. O túnel se revelou quando usei o disco decodificador. "Talvez ele nos mostre mais se eu liderar o caminho." Os adultos trocaram olhares, mas foi Irmã Mariana, que havia chegado mais tarde na noite, quem falou. "Ela está certa. A magia do círculo, se você quiser chamá-la assim, sempre funcionou, através da conexão. Através de linhagens, através de sucessores escolhidos. Se Clara deixou mais pistas, elas provavelmente são destinadas a Bia encontrar." O professor Torres assentiu lentamente. "Estaremos logo atrás de você, é claro. Com luzes, equipamentos, de segurança, tudo o que você precisar. Mas sim, você deve liderar o caminho." Naquela noite, enquanto Bia estava deitada em sua cama acima do café, ela não conseguia dormir. Continuava pensando no túnel, na carta de sua mãe, em todas as pessoas lá embaixo que haviam se reunido para ajudar.
Seu pingente brilhava suavemente na escuridão, projetando padrões quentes no teto. Ela puxou os diários de sua mãe, tanto o antigo quanto o novo que haviam encontrado em Santa Catarina. Lendo-os novamente, ela notou algo que havia perdido antes. Muitas das últimas anotações de Clara mencionavam sonhos de salas subterrâneas cheias de luz, de livros que continham sabedoria antiga, de um lugar onde o poder do círculo era mais forte. Teriam sido apenas sonhos? Ou eram memórias de algo que ela havia encontrado? Pistas que havia deixado para Bia seguir? Uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos. Dona Sofia entrou, carregando um pacote embrulhado em papel pardo. Isso chegou por mensageiro. Agora mesmo, ela disse. De outra guardiã em Brasília. Ela diz que pertencia à sua mãe. Bia abriu cuidadosamente o pacote. Dentro havia uma bússola, mas diferente de qualquer uma que ela já tinha visto. Em vez de direções cardeais, tinha símbolos que combinavam com os de seu pingente. E no centro, onde a agulha deveria estar, havia um pequeno cristal que parecia capturar e refletir a luz de maneiras incomuns. Sua mãe encomendou isso, explicou Dona Sofia. Ela o chamava de bússola do círculo em suas anotações. Ninguém sabia exatamente como funcionava, mas ela insistia que seria importante algum dia. Enquanto Bia segurava a bússola, seu pingente ficou quente novamente. O cristal na bússola começou a brilhar com a mesma luz suave, e o mostrador girou lentamente até apontar na direção de Santa Catarina. Dona Sofia sorriu. Bem, acho que sabemos com o que vamos começar amanhã de manhã. Durma um pouco, querida. Vai ser uma grande aventura. Quando Dona Sofia saiu, Bia colocou a bússola cuidadosamente em sua mesa de cabeceira, ao lado dos diários de sua mãe. Amanhã eles começariam a explorar o túnel, seguindo quaisquer pistas que Clara tivesse deixado. Mas esta noite, cercada pelos pertences de sua mãe, apoiada pelos amigos de sua mãe, Bia se sentiu mais próxima dela do que há anos. O brilho do pingente diminuiu lentamente enquanto ela adormecia, mas seu calor permaneceu, como um abraço gentil, guiando-a para sonhos de câmaras subterrâneas, sabedoria oculta, que a promessa de reencontro. A manhã seguinte amanheceu clara e fria, com a luz do sol de inverno atravessando os vitrais da capela de Santa Catarina. Um pequeno grupo havia se reunido na adega. Bia, Professor Torres, Dona Sofia, Irmã Mariana e Doutora Chen, todos equipados com equipamentos de segurança e iluminação sofisticada. Bia usava um colete especial projetado para jovens exploradores, completo com luzes acopladas e arneses de segurança. A bússola do círculo pendia de uma corrente em sua cintura, enquanto o pingente de sua mãe permanecia em seu lugar habitual ao redor de seu pescoço. Ambos pareciam pulsar com energia sutil, respondendo aos símbolos antigos que os cercavam. Lembre-se, instruiu Dra. Chen, verificando o equipamento de todos uma última vez. Ficamos juntos, nada de vagar sozinho, não importa o que encontremos. Algumas dessas passagens podem ter centenas de anos. O professor Torres havia passado a manhã fotografando e desenhando os símbolos ao redor da entrada. As marcações sugerem que isso era mais do que apenas uma passagem secreta, ele explicou. Foi projetado como uma jornada, com cada seção destinada a revelar algo para aqueles que seguiam o caminho. Bia deu um passo à frente, segurando o disco decodificador. Assim como no dia anterior, ele se encaixou perfeitamente na depressão circular, e a porta oculta se abriu com um clique suave. O brilho do pingente se intensificou, iluminando a entrada do túnel. A bússola está apontando diretamente à frente, Bia observou, olhando o cristal brilhar. Acho que está nos mostrando o caminho que mamãe seguiu. Respirando fundo, ela entrou no túnel. Os outros seguiram logo atrás, suas luzes criando poças de claridade na escuridão antiga. A passagem era surpreendentemente bem construída, com paredes de pedra lisas e um piso nivelado. A cada poucos metros, mais símbolos apareciam, alguns combinando com os do pingente, outros inteiramente novos. Olhe isso, disse o professor Torres animadamente, apontando para uma série particular de marcações. Estes contam uma história
sobre a fundação do círculo, sobre por que eles criaram estes túneis. Bia traçou os símbolos com seus dedos enquanto ele traduzia. Eles precisavam de lugares seguros, ela leu lentamente, onde o conhecimento pudesse ser protegido, onde os necessitados pudessem encontrar ajuda sem medo. O túnel curvava-se suavemente para a esquerda, levando-os mais fundo sob a cidade. A bússola de Bia continuava a apontar o caminho, seu cristal ficando mais brilhante quando estavam no caminho correto. Depois de cerca de 10 minutos andando, eles chegaram a uma câmara circular com 3 passagens diferentes saindo dela. Qual caminho? Dona Sofia perguntou suavemente. Bia levantou a bússola, observando enquanto sua seta de cristal balançava entre as passagens antes de se fixar na mais à direita. Mas algo sobre a passagem central chamou sua atenção. Seu arco estava decorado, com símbolos que pareciam familiares, não de seu pingente, mas do diário de sua mãe. Espere, ela disse puxando o diário mais novo que haviam encontrado em Santa Catarina. Mamãe desenhou exatamente estes símbolos. Ela escreveu algo sobre eles. Ela folheou as páginas até encontrar o que estava procurando. Aqui, o caminho do centro leva à sabedoria, mas o conhecimento deve ser conquistado antes de poder ser reivindicado. Dra. Chen examinou o arco com seu equipamento de escaneamento. Isso é fascinante. A pedra aqui é diferente do resto do túnel, mais antiga, possivelmente anterior à própria cidade. Irmã Mariana tocou um dos símbolos gentilmente. Sua mãe acreditava que as fundadoras do círculo escolheram este local por uma razão, que elas construíram ao redor de algo que já estava aqui, algo antigo e poderoso. O brilho do pingente de repente se intensificou, e o cristal da bússola pulsou em resposta. Bia sentiu uma sensação quente se espalhar por seu peito como um abraço gentil. Mamãe veio por aqui, ela disse com certeza. Mas acho que ela seguiu os 2 caminhos, o da direita primeiro, depois o do centro. Isso corresponde ao diário, observou o professor Torres, estudando as anotações de Clara. Ela fez várias explorações, cada vez indo um pouco mais longe, descobrindo um pouco mais. Então é isso que faremos, Bia decidiu. Seguiremos seus passos exatamente. O caminho da direita primeiro, é para onde a bússola está apontando. Mas marcaremos nosso caminho, cuidadosamente, para que possamos voltar e explorar o caminho do centro quando estivermos prontos. Dra. Chen assentiu aprovadoramente, puxando equipamentos sofisticados de marcação. Criaremos um mapa detalhado enquanto avançamos. Cada curva, cada símbolo, cada câmara que encontrarmos. Enquanto prosseguiam pelo corredor da direita, Bia sentiu uma crescente sensação de excitação. Cada passo os aproximava de entender a descoberta de sua mãe, mais perto de desvendar o mistério de seu desaparecimento. O brilho constante do pingente iluminava seu caminho, enquanto o cristal da bússola pulsava como um batimento cardíaco, guiando-os adiante. O que nenhum deles percebeu ainda era que os túneis sob São Paulo não eram apenas passagens, eram um teste, projetado séculos atrás pelas fundadoras do círculo para garantir que apenas aqueles com as intenções corretas, o coração certo, pudessem alcançar seus maiores segredos. E a cada passo, Bia estava provando ser digna desses segredos, assim como sua mãe havia sido antes dela. A passagem à frente curvava-se novamente e uma luz suave começou a aparecer à distância. Não o feixe duro de suas lâmpadas elétricas, mas algo mais suave, mais natural. Algo que parecia chamá-los, atraindo-os para as profundezas desconhecidas sob a cidade. Mamãe escreveu sobre uma luz assim, Bia sussurrou, sua voz cheia de admiração. Ela disse que era como caminhar em direção ao amanhecer. Juntos, eles avançaram, seguindo a luz que crescia cada vez mais brilhante. Nenhum deles poderia ter previsto o que encontrariam na próxima curva, uma descoberta que mudaria sua compreensão do círculo para sempre. A fonte da misteriosa luz se revelou quando contornaram a curva final, uma vasta câmara circular que lhes tirou o fôlego. O teto se erguia alto acima deles, decorado com formações cristalinas que pareciam capturar e amplificar a luz de uma fonte desconhecida. O efeito
Era como estar sob uma catedral de estrelas. Incrível, Dra. Chen respirou. Seu equipamento científico temporariamente esquecido, enquanto olhava para cima. Estes cristais são diferentes de qualquer coisa que já vi. A câmara em si foi claramente projetada com propósito. Bancos de pedra dispostos em círculos concêntricos de frente para uma plataforma elevada no centro. Atrás da plataforma estava uma parede coberta com os símbolos mais intrincados que eles haviam encontrado, todos fluindo juntos em um padrão elaborado que parecia contar uma história. A Câmara da Luz, o professor Torres leu do diário de Clara. Ela encontrou este lugar, mas suas anotações param logo depois, como se ela tivesse descoberto algo aqui que não podia ou não queria escrever. Bia se aproximou da plataforma central lentamente, atraída por algo que não conseguia explicar. Seu pingente brilhava mais forte a cada passo, e o cristal da bússola girava cada vez mais rápido. Quando ela alcançou a borda da plataforma, ambos de repente pulsaram com luz brilhante, fazendo com que todos protegessem os olhos. Quando a luz diminuiu, novos símbolos haviam aparecido na parede, ou talvez sempre estivessem lá, esperando para serem revelados. Estes são diferentes, Irmã Mariana observou tocando a parede suavemente. Não são apenas registros históricos ou direções. São ensinamentos. O professor Torres avançou rapidamente com seu caderno. É uma mensagem das guardiãs originais, ele traduziu animadamente. Elas criaram esta câmara como um local de encontro, sim, mas também como um repositório de seu conhecimento mais importante. A atenção de Bia foi atraída para um pequeno nicho na parede que parecia ter se aberto quando a luz pulsou. Dentro estava um livro encadernado em couro antigo, sua capa marcada com o símbolo do círculo. Com mãos trêmulas, ela estendeu a mão para ele. "Espere", Dona Sofia advertiu, mas o pingente ao redor do pescoço de Bia brilhava de forma reconfortante. Isso era certo. Isso era destinado a ser. As páginas do livro estavam cheias de texto manuscrito em vários estilos, como se diferentes pessoas tivessem adicionado a ele ao longo dos séculos. Mas o que chamou a atenção de Bia foi uma entrada recente, uma que ela reconheceu imediatamente como a caligrafia de sua mãe. "Minha querida filha", ela leu em voz alta, sua voz ecoando na câmara. "Se você está lendo isso, já provou ser digna da maior confiança do círculo. O pingente guiou você até aqui, assim como me guiou. Mas o que encontrei nesta câmara, o que você está prestes a descobrir, é ao mesmo tempo maravilhoso e perigoso. Requer sabedoria para usar adequadamente. Por isso, tive que ter certeza antes de compartilhá-lo com alguém." As próximas páginas continham a descoberta de Clara, o verdadeiro propósito da fundação do círculo, o poder real dos pingentes que usavam. Não era apenas sobre ajudar pessoas ou preservar conhecimento. O círculo havia sido criado para proteger algo extraordinário, a capacidade de conectar pessoas. Através de qualquer distância, compartilhar força e esperança com aqueles que precisam. Os pingentes, Bia continuou lendo, sua voz cheia de admiração, são mais do que símbolos, são chaves para uma antiga compreensão da conexão humana. Quando usados adequadamente, podem criar pontes entre corações, entre mentes. Podem nos ajudar a encontrar aqueles que estão perdidos, curar aqueles que estão feridos, guiar aqueles que perderam seu caminho. Dona Sofia tocou seu próprio pingente pensativamente. Sempre soubemos que eram especiais, que pareciam nos guiar para aqueles que precisavam de ajuda. Mas isso explica tudo, completou o professor Torres. Porque o círculo sobreviveu tanto tempo, porque seus membros sempre parecem se encontrar. Porque somos atraídos para ajudar outros, exatamente do jeito certo, no momento certo. Bia virou para a página final da entrada de sua mãe, seu coração acelerado. Mas este poder requer preparação, compreensão. A passagem central a que passamos leva à Câmara da Sabedoria, onde esse conhecimento é guardado. Comecei a estudá-lo, aprender seus segredos. Quando eu entendê-lo completamente, voltarei para compartilhar tudo. Até lá, mantenha a esperança em seu coração, minha querida. Saiba que onde quer que eu esteja,
Estou trabalhando para tornar este presente seguro para você, para todos. A câmara ficou em silêncio enquanto as implicações das palavras de Clara afundavam. Ela não os havia abandonado. Ela havia descoberto algo tão importante, tão poderoso, que precisava entendê-lo completamente antes de compartilhá-lo com o mundo. Ela está na outra câmara, Bia disse com certeza, tocando seu pingente. A passagem central, a Câmara da Sabedoria. É lá que vamos encontrá-la. Mas ela alertou que o conhecimento deve ser conquistado antes de poder ser reivindicado. Irmã Mariana lembrou-os gentilmente. Talvez, como sua mãe, precisemos nos preparar antes de nos aventurarmos lá. Dr. Chen assentiu em concordância. Estas descobertas precisam ser documentadas, estudadas. Precisamos entender o que encontramos aqui antes de irmos mais longe. Bia queria protestar, correr de volta para a passagem central imediatamente. Mas algo dentro dela sabia que eles estavam certos. Sua mãe havia dedicado tempo para aprender, para entender. Ela precisava fazer o mesmo. Como se confirmasse sua decisão, o brilho do pingente suavizou para um calor gentil, e o cristal da bússola estabeleceu-se em um pulso constante. Eles haviam encontrado o que deveriam encontrar hoje. O próximo estágio de sua jornada viria quando estivessem prontos. Olhando ao redor da Câmara da Luz, para o teto cristalino e as paredes antigas que guardavam tantos segredos, Bia se sentiu mais conectada à sua mãe do que nunca. Clara não a havia deixado. Ela havia aberto um caminho para sua filha seguir quando a hora fosse certa. Voltaremos amanhã, ela disse finalmente, e no dia seguinte e no próximo. Aprenderemos tudo o que esta câmara tem para nos ensinar. E então a encontraremos, Dona Sofia completou abraçando Bia. Juntos. Durante a semana seguinte, a Câmara da Luz tornou-se a sala de aula de Bia. Todas as manhãs ela chegava com seu crescente grupo de professores, não apenas o professor Torres e Dona Sofia agora, mas outras guardiãs que traziam seu próprio conhecimento e experiência. Eles estudavam o livro antigo, documentavam os símbolos da parede e, mais importante, aprendiam a entender o verdadeiro poder de seus pingentes. A luz responde à intenção, explicou o Sr. Oliveira, uma professora de física aposentada que usava seu pingente em uma longa corrente de prata. Ela estava ensinando Bia como concentrar seus pensamentos para fazer os cristais acima deles brilharem ou escurecerem. Não se trata de querer algo para si, trata-se de querer ajudar os outros. Bia fechou os olhos, concentrando-se no calor de seu pingente. Ela pensou em sua mãe, em todas as pessoas que o círculo havia ajudado através dos séculos, nas crianças em Santa Catarina que precisavam de esperança e amor. A câmara se encheu de luz dourada suave que parecia dançar ao redor deles. Extraordinário, Sr. Oliveira sussurrou. Você tem o dom de sua mãe. Eles descobriram que o design da câmara ampliava as habilidades naturais dos pingentes, quando múltiplas guardiãs se reuniam no espaço circular. Sua presença combinada criava padrões de luz que revelavam novos símbolos, novos ensinamentos. Era como ler um livro que revelava histórias diferentes, dependendo de quem estivesse lá para lê-lo. O professor Torres passou horas traduzindo os textos recém-revelados. As guardiãs originais acreditavam que a conexão humana era a força mais poderosa para o bem no mundo, ele explicou uma tarde. Estes túneis, os pingentes, tudo isso, eles criaram uma maneira de fortalecer essas conexões, para ajudar as pessoas a se encontrarem quando mais precisavam. Dona Sofia trabalhou com Bia em aplicações práticas. Elas descobriram que, concentrando-se juntas, podiam sentir o estado emocional de outras pessoas na câmara, entendendo suas necessidades sem palavras. É assim que sempre soubemos quem precisava de nossa ajuda, explicou Dona Sofia. Pensávamos que era apenas intuição, mas é mais do que isso. Os pingentes nos ajudam a sintonizar com os corações uns dos outros. Irmã Mariana trouxe grupos de crianças de Santa Catarina para visitar, embora nenhuma tivesse permissão para entrar na própria câmara ainda. Elas podem sentir algo especial aqui, ela disse a Bia, enquanto observavam as crianças brincando nos túneis externos.
Algumas delas podem se tornar guardiãs um dia. Mas a descoberta mais notável veio durante um momento tranquilo, quando Bia estava sozinha na câmara, praticando as técnicas de concentração que havia aprendido. Seu pingente começou a pulsar em um padrão desconhecido e, de repente, ela sentiu uma presença, quente, amorosa, familiar. "Mamãe?" Ela sussurrou, seu coração acelerado. A sensação desapareceu tão rapidamente quanto veio, mas deixou-a com absoluta certeza. Clara estava viva, estava pensando nela, estava em algum lugar ao alcance do poder do pingente. Ela correu para contar aos outros, que ouviram com intenso interesse. Os pingentes foram projetados para encontrar aqueles que estão perdidos, refletiu o professor Torres, consultando o livro antigo. Talvez, com preparação e compreensão suficientes, poderíamos usá-los para localizar Clara. Dona Sofia completou. Mas Bia, lembre-se do que sua mãe escreveu. Precisamos estar devidamente preparados. Este tipo de conexão requer tremendo foco e sabedoria. Doutora Chen, que havia estado analisando as propriedades únicas da câmara, acrescentou. Sua perspectiva. Estes cristais, ela disse apontando para o teto, são como amplificadores naturais. Se pudéssemos entender exatamente como funcionam, poderíamos fortalecer a conexão que Bia sentiu. Eles desenvolveram uma rotina. Cada manhã começava com lições de história e teoria do professor Torres. As tardes eram gastas praticando técnicas de concentração com diferentes guardiãs, aprendendo a controlar e direcionar a luz. À noite, Bia estudava os diários de sua mãe, procurando pistas sobre o que Clara havia descoberto na Câmara da Sabedoria. O pingente respondia mais fortemente a cada dia, e a confiança de Bia crescia junto com sua compreensão. Ela aprendeu a sentir as emoções de outros mesmo fora da câmara, a enviar sentimentos de conforto e apoio através da conexão do pingente. Assim como sua mãe havia escrito, ela estava descobrindo que o verdadeiro poder do círculo não residia em conhecimento secreto ou câmaras escondidas, mas no simples ato de conectar corações. Uma noite, enquanto estava sentada em seu quarto acima do café da Sofia, revisando suas anotações do dia, Bia sentiu o pingente pulsar novamente, aquele mesmo padrão familiar que a lembrava de sua mãe. Mas desta vez, algo estava diferente. O cristal da bússola começou a girar, cada vez mais rápido, antes de parar subitamente, apontando não para Santa Catarina, mas para o bairro mais antigo da cidade. O pingente brilhava com um brilho sem precedentes e em sua mente, Bia ouviu um sussurro que poderia ter sido memória, poderia ter sido magia, mas sentiu-se inconfundivelmente como a voz de sua mãe. É hora. Ela sabia então que sua cuidadosa preparação estava prestes a ser colocada à prova. A Câmara da Sabedoria estava chamando, e desta vez eles estavam prontos para responder. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e nebulosa, como se São Paulo estivesse prendendo a respiração em antecipação. O pequeno grupo se reuniu novamente no túnel sob Santa Catarina, mas desta vez estavam mais bem preparados, mais confiantes em sua compreensão do que estava por vir. Cada guardiã usava seu pingente com orgulho, e o brilho combinado de tantos reunidos em um só lugar criava uma luz dourada e quente que preenchia a passagem. Bia estava na frente, a bússola firme em suas mãos, apontando inabavelmente para o caminho central que haviam passado antes. Lembre-se do que aprendemos, Dona Sofia disse suavemente, ajustando o colete equipado com luzes de Bia. A Câmara da Sabedoria não é apenas um lugar, é um teste. As fundadoras queriam garantir que seu conhecimento só seria acessível àqueles que o usariam com sabedoria. O professor Torres carregava o livro antigo que haviam encontrado, cuidadosamente, embrulhado em tecido protetor. De acordo com os textos, o caminho central se revela diferentemente para cada pessoa que entra. Ele nos mostra o que precisamos aprender sobre nós mesmos. Irmã Mariana havia trazido algo especial, uma pequena caixa contendo 7 fragmentos de cristal que coincidiam com aqueles na Câmara da Luz. Estes foram mantidos seguros em Santa Catarina por gerações,
ela explicou. Sua mãe acreditava que eles deveriam ser usados aqui, na passagem central. Bia respirou, fundo, olhando para os rostos familiares ao seu redor. Dona Sofia, que lhe havia dado um lar. Professor Torres, que primeiro reconheceu sua conexão com o círculo. Irmã Mariana, que havia mantido os segredos de sua mãe seguros. Doutora Chen, cuja mente científica os ajudou a entender os mistérios antigos. Eles haviam se tornado sua família, unidos pelo poder e propósito do círculo. Prontos? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Os pingentes pulsaram em uníssono, criando uma harmonia de luz e calor que preencheu o túnel. A entrada para o caminho central parecia diferente agora. Os símbolos que haviam sido meramente entalhados na pedra uma semana atrás agora pareciam se mover e mudar, captando a luz como prata líquida. Bia se aproximou lentamente, segurando a bússola. Seu cristal girou uma vez. Então projetou um feixe de luz diretamente em um dos símbolos. Esse é o símbolo da sabedoria, observou o professor Torres, consultando o livro antigo. Mas olhe, está mudando. Enquanto observavam, o símbolo se transformou, fluindo em um novo padrão que nenhum deles tinha visto antes. Bia sentiu seu pingente ficar quente e instintivamente estendeu a mão para tocar a marca brilhante. A pedra sob seus dedos parecia quente, viva. De repente, todo o arco iluminou-se, símbolos fluindo como água através de sua superfície. Uma porta apareceu onde pedra sólida estivera momentos antes, não áspera e escondida, como a primeira entrada que haviam encontrado, mas elegante e intencional, coberta com padrões fluidos que combinavam com os de seus pingentes. É isso, Bia, sussurrou. É para onde mamãe foi. Irmã Mariana deu um passo à frente com a caixa de fragmentos de cristal. Estes pertencem a você agora, Bia. Sua mãe os deixou para este momento. Pegando os cristais, Bia podia sentir energia vibrando através deles, respondendo ao brilho de seu pingente. Seguindo um instinto que ela não entendia completamente, começou a colocá-los em pequenas depressões ao redor da moldura da porta. Depressões que ela de alguma forma sabia que estariam lá antes de encontrá-las. À medida que cada cristal encontrava seu lugar, a luz ficava mais forte. Quando o fragmento final foi colocado, um som de sino soou, claro e puro, como um sino chamando para a oração. A porta se abriu silenciosamente, revelando uma passagem que parecia ser feita de luz. Os textos mencionam isso, disse o professor Torres animadamente. O caminho da iluminação, onde a sabedoria toma forma física. Clara escreveu sobre segui-lo, sobre como ele lhe mostrou coisas que ela precisava entender. Bia deu um passo à frente, mas Dona Sofia segurou seu braço gentilmente. Espere. Querida, há algo que você deve saber. O caminho só permitirá que uma pessoa entre de cada vez. Cada um deve enfrentar sua própria jornada, suas próprias revelações. Mas você não estará sozinha, acrescentou rapidamente Irmã Mariana. Os pingentes nos manterão conectados. Seremos capazes de sentir se você precisar de ajuda, assim como praticamos. Bia olhou para a passagem brilhante, então de volta para seus amigos. O pingente ao redor de seu pescoço pulsava firmemente, enchendo-a de calor e certeza. Era para isso que toda a preparação havia sido. Era assim que ela encontraria sua mãe. Eu entendo, ela disse com firmeza. Estou pronta. Um por um, as guardiãs deram um passo à frente para abraçá-la. Dona Sofia colocou uma luz extra no bolso de seu colete. O professor Torres deu-lhe um pequeno caderno para registrar o que pudesse descobrir. Irmã Mariana pressionou. Um pequeno sino de prata em sua mão. Para ajudá-la a encontrar o caminho de volta, ela explicou. Finalmente, Bia estava sozinha diante da passagem brilhante. O cristal da bússola girou mais uma vez. Então se estabeleceu apontando diretamente à frente. A luz de seu pingente se fundiu com o brilho da passagem, criando um caminho que parecia convidá-la a avançar. Estou indo, mamãe, ela sussurrou e entrou na luz. Atrás dela, a porta se fechou suavemente,
deixando seus amigos para esperar e observar através da conexão de seus pingentes. Nenhum deles poderia ter previsto o que Bia encontraria na Câmara da Sabedoria, ou como sua jornada mudaria para sempre a compreensão do círculo. O caminho de luz se estendia diante dela, levando mais fundo para o coração das antigas fundações de São Paulo. A cada passo, Bia sentia mais certeza de que estava caminhando nos passos de sua mãe, seguindo uma trilha que havia esperado 7 anos para que ela a encontrasse. A passagem luminosa parecia responder à presença de Bia, brilhando e diminuindo com seus passos. O brilho quente de seu pingente se fundia com a luz ao redor, criando padrões que dançavam ao longo das paredes. O ar parecia carregado de possibilidade, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse vivo com sabedoria antiga. Enquanto caminhava, memórias começaram a surgir, não apenas as suas, mas de outros também. Ela viu vislumbres da história do círculo através dos olhos daqueles que haviam caminhado por este caminho antes. Uma jovem mulher em trajes vitorianos, ajudando crianças a aprender a ler à luz de velas. Uma enfermeira durante a Grande Guerra, usando seu pingente para confortar os feridos. Uma professora nos anos 1960, criando um refúgio seguro para estudantes com dificuldades. O pingente nos mostra o que precisamos ver, sua mãe havia escrito em seu diário. Bia entendeu agora o que Clara havia querido dizer. Estas não eram apenas memórias. Eram lições mostrando as muitas maneiras como o poder do círculo poderia ser usado para ajudar os outros. A passagem curvava-se suavemente, levando-a mais fundo sob a terra. O cristal da bússola pulsava constantemente, acompanhando o ritmo de seu coração. Através da conexão de seu pingente, ela podia sentir seus amigos esperando ansiosamente no túnel. Sua preocupação, seu apoio, seu amor fluindo para ela, como uma corrente quente. De repente, a passagem se abriu em uma pequena câmara circular. Diferente da grandiosa Câmara da Luz, este espaço era íntimo, pessoal. No centro estava um pedestal entalhado com símbolos familiares, e sobre ele havia um único cristal que parecia conter galáxias em suas profundezas. Quando Bia se aproximou, seu pingente ficou mais quente. O cristal no pedestal respondeu, brilhando, com uma luz interior que se estendeu para encontrar a radiância de seu pingente. Quando as duas luzes se tocaram, a câmara se transformou. Ela se encontrou em pé no que parecia ser uma vasta biblioteca, suas prateleiras se estendendo infinitamente em todas as direções. Mas, em vez de livros, as prateleiras continham orbes brilhantes, cada um contendo memórias, conhecimento, sabedoria reunida pelas guardiãs ao longo da história. Este é o verdadeiro coração do círculo. Veio uma voz que ela conhecia tão bem quanto a própria. Não apenas uma coleção de conhecimento, mas uma conexão viva entre todos que já usaram o pingente. Bia virou-se lentamente, seu coração acelerado. Ali, cercada pela luz suave de incontáveis memórias, estava sua mãe. Clara Mendes parecia exatamente como Bia se lembrava, talvez um pouco mais velha, com algumas linhas a mais ao redor dos olhos. Seu pingente brilhava com a mesma luz quente que o de Bia, criando uma ponte de radiância entre elas. Mamãe, Bia sussurrou, sua voz tremendo. Clara sorriu, abrindo os braços. Minha corajosa e linda menina, você encontrou o caminho. Elas se encontraram em um impulso, abraçando-se firmemente, enquanto 7 anos de separação se dissolviam em uma inundação de lágrimas e risos. Através de seus pingentes abraçados, emoções fluíam livremente. Amor, alívio, alegria e, sob tudo isso, uma compreensão profunda. Sinto muito por ter que deixá-la, Clara disse suavemente, acariciando o cabelo de Bia. Mas eu tinha que proteger este lugar até que o momento certo chegasse, até que você estivesse pronta. Pronta para quê? Bia perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Clara gesticulou para as infinitas prateleiras de memórias brilhantes, pronta para entender o alcance completo do que o círculo pode fazer. Estes não são apenas registros do passado, são ferramentas para o futuro. Cada orbe contém não apenas memórias,
mas a experiência real de usar o poder do pingente para ajudar os outros. Ela conduziu Bia a uma prateleira próxima, selecionando uma das esferas brilhantes. Observe, ela disse, segurando-a entre elas. A luz da esfera se expandiu, cercando-as com uma cena do passado. Uma jovem guardiã descobrindo que podia usar seu pingente para sentir as necessidades emocionais dos outros, para saber exatamente como ajudá-los a curar e crescer. A memória era tão vívida que Bia podia sentir o que a jovem mulher tinha sentido. A admiração, a responsabilidade, o profundo senso de propósito. O poder do círculo cresce mais forte com cada geração, explicou Clara. À medida que mais guardiãs adicionam suas experiências a esta coleção, nossa capacidade de ajudar os outros se expande. Mas tinha que ser protegido, mantido seguro, até que pudéssemos ter certeza de que não seria mal utilizado. É por isso que você esteve aqui todo esse tempo, Bia percebeu, aprendendo, preparando, garantindo que tudo estivesse pronto. Clara assentiu. E observando você através da conexão do pingente, senti cada momento de solidão, cada lágrima, cada faísca de esperança. Partiu meu coração ficar longe, mas eu sabia que você encontraria seu caminho até aqui quando a hora fosse certa. Ela tocou o pingente de Bia gentilmente. Você já começou a entender seu poder. Vi como você se conectou com os outros, como naturalmente assumiu seu papel como guardiã. Bia pensou sobre a semana passada na Câmara da Luz, sobre tudo o que havia aprendido. Mas há muito mais para entender, não é? Sim, Clara sorriu. E agora podemos aprender juntas. Mas primeiro, ela pegou a mão de Bia. Levando-a mais fundo na biblioteca de memórias, há algo mais que você precisa ver. Algo que mostrará por que o trabalho do círculo é mais importante agora do que nunca. Elas se aproximaram de uma seção onde os orbes brilhavam com um tipo diferente de luz. Não o dourado quente das memórias passadas, mas uma radiância prateada e brilhante que parecia pulsar com possibilidade. Estas não eram memórias, Bia percebeu, mas visões do que poderia ser. O futuro? Ela perguntou com admiração. O futuro potencial, Clara corrigiu gentilmente. O que poderia ser se usarmos o poder do círculo com sabedoria? Você está pronta para ver? Bia endireitou os ombros, sentindo o calor de ambos os pingentes cercando-a com luz. Sim, ela disse firmemente. Mostre-me tudo. Os orbes prateados pulsavam com potencial, enquanto Clara selecionava um, segurando-o entre elas. A luz se expandiu, envolvendo mãe e filha em uma cascata de futuros possíveis. Bia arfou enquanto cenas se desenrolavam ao redor delas como páginas em um livro sem fim. Ela viu o círculo crescendo, expandindo-se além de São Paulo para criar uma rede mundial de conexão e apoio. Guardiãs em todos os países, usando seus pingentes para encontrar aqueles que mais precisavam de ajuda, para superar divisões, para curar feridas tanto físicas quanto emocionais. O poder do pingente crescendo mais forte à medida que mais corações se juntavam à conexão, criando uma teia de luz que abrangia o globo. Isso é o que as fundadoras sonhavam, Clara explicou, enquanto as visões giravam ao redor delas. Não, apenas atos individuais de bondade, mas uma mudança fundamental na forma como as pessoas se conectam umas com as outras. O poder do pingente de sentir necessidades, de entender corações, imagine-o multiplicado por milhares de guardiãs, todas trabalhando juntas. A cena mudou para Santa Catarina, mostrando-a transformada em algo maior. Não apenas um orfanato, mas uma escola para futuras guardiãs, onde crianças como aquelas que Irmã Mariana cuidava poderiam aprender a usar sua empatia natural e compaixão de maneiras extraordinárias. As crianças, Bia sussurrou, lembrando-se de como elas haviam respondido à energia do túnel. Elas já podem sentir, não é? Clara assentiu. A próxima geração de guardiãs já está emergindo. Elas precisarão de orientação, ensino, não apenas em usar o poder do pingente, mas em usá-lo com sabedoria. É por isso que esperamos, porque protegemos esses segredos até o momento certo. Outro orbe mostrou a elas o café da Sofia, transformado em um local de encontro para guardiãs de todo o mundo,
sua atmosfera acolhedora e a presença nutridora de Dona Sofia criando um espaço onde a sabedoria poderia ser compartilhada. Conexões fortalecidas, novas possibilidades exploradas. Elas viram o professor Torres ensinando aulas que combinavam conhecimento histórico com aplicações práticas do poder do pingente, ajudando novas guardiãs a entender sua herança enquanto as preparava para desafios futuros. Mas por que me mostrar isso agora? Bia perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Os olhos de Clara brilhavam com orgulho e propósito. Porque você é a ponte, minha querida, entre os velhos caminhos e os novos, entre o passado e o futuro do círculo. Sua jornada, de uma garotinha perdida a uma jovem guardiã que escolheu ajudar os outros, apesar de sua própria dor, prova que você está pronta para o que vem a seguir. Ela gesticulou para as infinitas prateleiras ao redor delas. Esta biblioteca, estas memórias e visões, elas estavam esperando por alguém que pudesse entender tanto seu poder quanto sua responsabilidade. Alguém jovem o suficiente para abraçar a mudança, mas sábia o suficiente para respeitar a tradição. Bia sentiu o peso das palavras de sua mãe, mas não era um fardo. Era mais como vestir um casaco confortável que ela não sabia que possuía. É por isso que você precisava ter certeza, ela percebeu. Porque você passou tanto tempo estudando aqui, você estava preparando tudo para este momento. Para você, Clara confirmou suavemente, e para todas as jovens guardiãs que virão depois. O círculo está prestes a entrar em uma nova fase, expandindo-se de maneiras que as fundadoras nunca imaginaram. Mas expansão sem sabedoria pode ser perigosa. Precisávamos de alguém que pudesse ajudar a guiar esse crescimento, alguém que entendesse a importância da conexão no nível mais profundo. Ela tocou gentilmente o pingente de Bia. Você aprendeu essa lição da maneira mais difícil possível, sentindo sua ausência. Mas em vez de deixar a solidão torná-la amarga, você permaneceu aberta ao amor, à possibilidade. Cada escolha que você fez, desde ajudar um estranho em um jardim até perdoar sua mãe por partir, provou que você estava pronta para essa responsabilidade. As visões ao redor delas mudaram novamente, mostrando cenas mais próximas de casa. Bia e Clara trabalhando juntas na Câmara da Luz, ensinando novas guardiãs, ajudando o círculo a crescer em passos cuidadosos e medidos. Os dois pingentes trabalhando em harmonia, criando padrões de luz mais complexos e belos do que qualquer um poderia fazer sozinho. Podemos voltar agora, disse Clara, observando as cenas desaparecerem. Os outros estão esperando, e há muito trabalho para começar. Mas primeiro, há algo que preciso saber. Ela pegou as mãos de Bia nas suas, olhando em seus olhos com seriedade gentil. Você está pronta para isso? Para ajudar a guiar o círculo em seu próximo capítulo? Para usar tudo o que aprendeu para ajudar outros a encontrar seu caminho? Bia pensou em sua jornada, das ruas frias para a cozinha quente de Dona Sofia, de noites solitárias para uma família de guardiãs que a apoiavam e acreditavam nela. Ela pensou em todas as crianças como seu eu mais jovem, que precisavam saber que não estavam sozinhas, que conexão e esperança eram sempre possíveis. Seu pingente brilhou intensamente, ressoando com o de sua mãe em uma harmonia de luz e propósito. Sim, ela disse firmemente. Estou pronta. Clara sorriu, orgulho e amor irradiando dela como luz do sol. Então vamos começar, juntas. De mãos dadas, mãe e filha se viraram para a passagem que as levaria de volta aos seus amigos que esperavam. A biblioteca de memórias brilhava. Atrás delas, sua sabedoria coletada pronta para ajudar a guiar o círculo em uma nova era de conexão e possibilidade. O pingente de Bia pulsava calorosamente, já alcançando para tocar os corações que esperavam acima, pronto para compartilhar as maravilhas que haviam descoberto. O futuro que elas haviam visto não era garantido. Era uma possibilidade que exigiria trabalho, sabedoria e dedicação para alcançar. Mas a cada passo de volta em direção à superfície, Bia sentia mais certeza de que teriam sucesso. Afinal, o maior poder do círculo sempre foi sua capacidade de unir pessoas, de transformar estranhos em família, de transformar perda em amor.
Ela estava pronta para ajudar a escrever seu próximo capítulo. A jornada de volta através da passagem brilhante parecia diferente de alguma forma, como se o próprio ar ao redor delas tivesse mudado. Bia e Clara caminhavam lado a lado, seus pingentes criando uma luz harmoniosa que iluminava seu caminho. Através de sua conexão, elas podiam sentir a crescente excitação de seus amigos esperando acima. Eles nunca perderam a fé. Clara disse suavemente. Todos esses anos, eles continuaram esperando, preparando, acreditando que o poder do círculo nos reuniria no momento certo. Ao se aproximarem da entrada para o túnel central, Bia podia sentir presenças individuais através de seu pingente, a calorosa preocupação de Dona Sofia, a excitação acadêmica do professor Torres, a alegria tranquila da irmã Mariana e muitos outros. O círculo havia crescido durante seu tempo no subsolo, com mais guardiãs se reunindo para testemunhar este momento. A porta se abriu com sua aproximação, revelando uma cena que fez mãe e filha pararem maravilhadas. O túnel estava cheio de luz, dezenas de pingentes brilhando em boas-vindas, criando um caminho de calor e aceitação. Guardiãs haviam vindo de toda São Paulo, atraídas pela conexão do pingente, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. Dona Sofia foi a primeira a dar um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto abraçava as duas. "Bem-vindas de volta", ela sussurrou, seu pingente se juntando à harmonia de luz delas. Um por um, os outros se aproximaram, o professor Torres agarrando seus preciosos cadernos, irmã Mariana liderando um grupo de crianças de olhos arregalados. De Santa Catarina, Doutora Chen com seu equipamento científico esquecido na emoção do momento. Cada saudação, cada abraço adicionava outra nota à sinfonia de luz que seus pingentes criavam. As crianças, Clara disse, notando como os observadores mais jovens assistiam com particular intensidade. Elas já podem ver, não podem? As conexões entre todos nós. Irmã Mariana assentiu. Elas têm desenhado imagens a semana toda, de luzes no céu, de pessoas conectadas por fios dourados. Seus corações estão abertos à possibilidade. Como em resposta, o brilho dos pingentes se intensificou, criando padrões que dançavam pelas paredes do túnel. As crianças suspiraram de prazer, apontando enquanto a luz tomava formas que elas de algum modo sabiam desenhar. Círculos dentro de círculos, nós infinitos de conexão e possibilidade. "É hora de levar isso para a superfície", Clara anunciou, sua voz ecoando claramente pelo túnel. O círculo foi feito para trabalhar na luz, não para se esconder nas sombras. Estas câmaras permanecerão como lugares de aprendizado e conexão, mas nosso verdadeiro trabalho está no mundo acima. O professor Torres avançou ansiosamente. O edifício da sociedade histórica é perfeito, grande o suficiente para ensinar, central o suficiente para acessibilidade e já conectado à história do círculo. E o café, Dona Sofia acrescentou com um sorriso caloroso. Sempre foi um lugar de encontro, agora pode ser um oficialmente. Santa Catarina também, disse irmã Mariana. As crianças precisam entender seu potencial, aprender a usar esses dons com sabedoria. Bia observou enquanto os planos começavam a se formar, enquanto a visão de sua mãe de um círculo expandido começava a tomar forma em tempo real. Seu pingente vibrava com energia, respondendo à excitação e possibilidade que enchiam o túnel. "E quanto à biblioteca?" ela perguntou a Clara baixinho. "Todas aquelas memórias, aquele conhecimento, serão compartilhados gradualmente, cuidadosamente", Clara garantiu. "Você e eu trabalharemos juntas, ajudando novas guardiãs a acessar o que precisam quando estiverem prontas para recebê-lo. O círculo se fortalece através da sabedoria, não apenas dos números." Uma das crianças de Santa Catarina, uma menina, pequena de olhos brilhantes, puxou a manga de Bia. "Você pode nos ensinar a fazer luz como essa?" ela perguntou apontando para o pingente brilhante. Bia ajoelhou-se ao nível da criança, lembrando-se de quão recentemente ela havia sido aquela que olhava para cima, buscando respostas. "A luz já está dentro de você", ela disse gentilmente.
Nós apenas ajudamos você a encontrá-la. O rosto da menina se iluminou com uma compreensão que ia além de seus anos. Em volta de seu pescoço, uma simples corrente de prata captava a luz dos pingentes, esperando pelo dia em que seguraria um símbolo próprio. Clara observou a interação com lágrimas orgulhosas nos olhos. É assim que começa, ela disse baixinho. Um coração tocando o outro, sabedoria passada através das gerações, cada conexão tornando o todo mais forte. As guardiãs reunidas começaram a se mover em direção à saída do túnel, sua luz iluminando o caminho. Mas este não era um fim, era um começo, o início de um novo capítulo na longa história do círculo. Enquanto caminhavam, Bia sentiu o peso do futuro equilibrado perfeitamente com a força da tradição. Sua mãe ao seu lado, seus amigos ao seu redor e à sua frente, um caminho iluminado por dezenas de pingentes, brilhando com propósito e possibilidade compartilhados. Elas emergiram do túnel para uma manhã de inverno que parecia de alguma forma mais brilhante, como se o mundo estivesse pronto para o que viria a seguir. O círculo estava prestes a dar um passo para a luz, e Bia sabia exatamente onde precisavam começar. Um ano depois, o jardim da antiga mansão Andrade florescia, com nova vida. As roseiras emaranhadas haviam sido cuidadosamente tratadas, os caminhos limpos, a fonte restaurada ao funcionamento. Onde Bia havia procurado abrigo como uma criança solitária, crianças agora brincavam livremente, suas risadas se misturando com o som da água caindo. A própria mansão havia sido transformada. Seus quartos, antes vazios e ecoantes, agora fervilhavam de atividade. Salas de aula onde jovens guardiãs aprendiam a compreender seus dons. Bibliotecas preenchidas com livros antigos e novos. Espaços tranquilos para meditação e conexão. E em seu coração, uma grande sala circular com um teto de vidro em cúpula, onde a luz do pingente podia brilhar livremente. Bia estava no jardim, observando enquanto um novo grupo de estudantes chegava para seu primeiro dia de treinamento. Alguns eram crianças de Santa Catarina, outros vinham de famílias que faziam parte do círculo há gerações, e outros ainda haviam sido atraídos para cá pela conexão misteriosa do pingente, sentindo algo especial sobre este lugar. Clara surgiu da mansão, seu pingente brilhando calorosamente enquanto se juntava à filha. Pronta para sua primeira aula solo? Ela perguntou com um sorriso conhecedor. Tão pronta quanto jamais estarei, Bia respondeu, tocando seu próprio pingente, para se tranquilizar. Durante o ano passado, ela havia crescido em seu papel como professora, ajudando outros a entender o poder de conexão que o círculo representava. Dona Sofia havia expandido seu café para um restaurante completo, criando um espaço onde guardiãs e não guardiãs pudessem se reunir, compartilhar refeições e sentir o calor da verdadeira comunidade. A pesquisa histórica do professor Torres também havia se expandido, documentando não apenas o passado do círculo, mas seu presente em evolução. Irmã Mariana havia transformado o programa educacional de Santa Catarina, incorporando lições gentis sobre empatia e conexão junto com matérias tradicionais. O orfanato ainda era um refúgio para crianças necessitadas, mas agora também era um lugar onde jovens corações podiam aprender a entender sua própria luz. Às vezes mal posso acreditar quanto tudo mudou, Bia disse, observando enquanto os novos alunos se reuniam perto da fonte. Um ano atrás eu estava dormindo neste jardim, sentindo-me tão sozinha. Clara abraçou sua filha próximo. E agora olhe para você, ajudando outros a encontrarem seu caminho para fora da solidão. O poder do círculo sempre funcionou assim, transformando dores passadas em propósito futuro. Uma pequena comoção no portão do jardim chamou a atenção delas. Uma jovem garota estava ali, magra e incerta, vestindo roupas que já tinham visto dias melhores. Em volta de seu pescoço, mal visível, estava uma familiar corrente de prata, com um pingente que brilhava fracamente. O coração de Bia pulou uma batida enquanto reconhecia a si mesma na postura hesitante da criança, na mistura de medo e esperança, em seus olhos.
Sem hesitação, ela caminhou até o portão e ajoelhou-se ao nível da garota. "Bem-vinda", ela disse suavemente, seu pingente brilhando com calorosas boas-vindas. "Sou Bia. Qual é o seu nome?" "Júlia", a garota sussurrou, sua mão apertando seu pingente. Eu vi a luz. Ela me guiou até aqui." Bia estendeu sua mão, lembrando-se de outro jardim, outra noite, outro encontro casual que havia mudado tudo. "Então você está exatamente onde precisa estar." Enquanto ela conduzia Júlia para o jardim, apresentando-a a Clara e aos outros professores, Bia sentiu o poder do círculo fluindo através de seu pingente, não apenas a conexão com os presentes, mas com todas as guardiãs ao longo da história que haviam ajudado a guiar outros em direção à luz e esperança. A água da fonte captava o sol da manhã, criando arco-íris que dançavam pelo ar. Os estudantes se reuniam para sua primeira lição, seus rostos brilhando de antecipação, e acima de todos eles, os pingentes brilhavam com possibilidade. Sua luz uma promessa de que ninguém jamais precisaria caminhar na escuridão sozinho. Este era o verdadeiro propósito do círculo. Não apenas preservar conhecimento ou criar conexões, mas garantir que cada coração perdido pudesse encontrar seu caminho para casa. Enquanto Bia começava sua lição, ensinando esses novos buscadores sobre o poder que carregavam dentro de si mesmos, ela sabia que sua própria jornada havia sido apenas o começo. A história do círculo continuaria, crescendo e mudando com cada nova geração, cada nova conexão, cada nova luz se juntando à dança infinita de possibilidade. E em algum lugar, na brisa suave do jardim, no respingo musical da fonte, no brilho harmonioso de dezenas de pingentes trabalhando em unidade, o futuro já estava começando a se revelar.